Olá, meus queridos alunos, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo sobre processo de eletrização. Agora a gente vai falar sobre séries triboelétricas, tá? Inicialmente vocês devem saber que esse conteúdo aqui de séries triboelétricas, ele vai estar ali mais relacionado, tá, à eletrização por atrito, certo? E aí, né, na questão da série triboelétrica, ela vai estar ali relacionada à classificação, tá, desses materiais quando eles sofrem essa eletrização por atrito, quanto justamente a facilidade deles ali obterem essas cargas elétricas, tá? Então, aqui na série triboelétrica, a gente usa esse termo, né, justamente para designar essa listagem de materiais, como vocês observam aqui na figura ao lado, em ordem crescente, quanto a essa possibilidade de perder elétrons, tá? Então, quanto mais abaixo aqui da tabela, você observa que a seta para baixo indicando negativo e a seta para cima indicando positivo. Então, quanto mais abaixo aqui, né, o material estiver designado nessa tabela, mais ele tem digamos assim, a facilidade de ficar carregado negativamente, de ganhar elétrons. E esses aqui acima de ceder e ficarem mais positivos, beleza? E aí, continuei aqui explicando, né, quanto maior a facilidade de adquirir cargas positivas, ou seja, perder elétrons, ceder para outros corpos, mais alta é a posição que ocupa na tabela. Então, é o caso entre o atrito de um material de lã e o material aqui de poliéster, né? Então, aqui onde é que está a lã? Está posicionada aqui, né, acima, e o poliéster, se a gente for procurar, desculpa-me, ele está bem aqui abaixo. Então, se eu pegar dois materiais, né, uma lã e um material de poliéster, e fazer com que esses materiais eles sofram ali um processo de eletrização por atrito, o que vai acontecer? Esse material aqui de lã, né, ele vai ceder elétrons para o material de poliéster, que vai ficar negativo, e a lã vai ficar positiva, né, porque ela está aqui acima, né, e o poliéster está aqui abaixo. A mesma coisa vai acontecer se eu pegar um material de alumínio e pegar um material aqui de algodão, né? Então, o alumínio vai ceder elétrons para o algodão. Ele vai ficar positivo e o algodão vai ficar negativo. Professor, e se eu pegar aqui, no caso, os dois que estão em cima, um material de couro e o material de vidro? Aí, nessa relação, quem está mais acima? O couro. E quem está abaixo dele? O vidro. Então, nesse processo aqui, o couro vai ceder, né, o material para elétrons, desculpe-me, para o vidro. O vidro vai ficar negativo e o couro vai ficar positivo. O material de couro vai ficar positivo, certo? Por quê? Porque ele está acima do vidro aqui na tabela, então isso está indicando que ele vai ficar positivo e quem está abaixo dele sempre vai ficar negativo com relação a ele, beleza? E sim, depois a gente vai fazer algumas questões para vocês entenderem melhor, mas basicamente é isso. Aí eu botei mais uma explicaçãozinha aqui. Bom, nota-se que a otimização da transferência de cargas elétricas acontece, tá, quando são atritados esses corpos dos extremos do quadro, ou seja, quando são atritados, aquele que ocupa a posição mais alta do quadro, deixa eu marcar aqui, ó. Os que ocupam a posição mais alta lá do quadro com relação, né, aos materiais que ocupam a posição mais baixa dessa tabela. Então, isto é uma consequência da conservação também de cargas elétricas, tá? É uma consequência, porque esses elétrons perdidos pelo corpo, né, pelos corpos do quadro ali, eles são absorvidos pelos corpos da oposição, do topo do quadro aqui, né, os que estão mais acima, eles são absorvidos pelos que estão na posição mais baixa da tabela. Então, o atrito de um corpo com o vizinho imediatamente abaixo, né, ou imediatamente acima, segundo essa classificação, ele é menos favorável à troca de elétrons, tá? Então, é isso, gente. Que eu tenho aqui para explicar sobre as séries triboelétricas. Ela é bem simples, ela não tem nada de assim, extraordinário. A banca do Enem às vezes gosta de mostrar essas questões porque tem figura, e as pessoas que não forem muito atentas acabam se atrapalhando com essa questão de
na posição, né, com as setas, os sinais. Quem está acima é positivo e abaixo negativo. Então, sempre os que estão acima do outro que está abaixo vai ficar positivo e o que está abaixo vai ficar negativo. Então, geralmente lá, deixa eu voltar aqui para que vocês entendam, né? Então, geralmente eles gostam de colocar essas questões também porque tem pessoas que acabam se confundindo, né? Então, por exemplo, se eles mostrarem uma tabela como essa aqui para vocês, e se o material estiver acima e o outro abaixo, sempre que está acima na tabela, né, ele vai ficar positivo e o outro que está abaixo vai ficar negativo. A não ser que eles invertam aqui essas setas, aí vocês têm que prestar todo um cuidado para que vocês acabem não errando ali as questões. Bom, então, continuando aqui, eu botei aqui uma curiosidade para a gente finalizar sobre a questão do trovão, tá? Bom, botei aqui, ó, o trovão é uma onda sonora provocada, na verdade, do trovão e do raio. O trovão é uma onda sonora provocada pelo aquecimento do canal principal durante a subida da descarga de retorno, tá? Ele vai atingir temperaturas ali entre 20 e 30 mil graus Celsius em apenas 10 microsegundos, então é muito rápido, né? Equivale aqui a 0,00001 segundos. O ar ele é aquecido, ele se expande, ele sofre ali um processo de expansão em um tempo ali muito pequeno, tá? E ele vai gerar ali duas ondas, que vocês já devem imaginar qual é. A primeira onda, ela é bem violenta, tá? É uma onda de choque supersônica, tá? Com uma velocidade várias vezes maior que a velocidade do som no ar. E que nas proximidades do local da queda é um som inaudível. Então, esse primeiro som, essa primeira onda, a gente não ouve. Tá? Nossos ouvidos, eles não têm a capacidade de ouvir, por isso que ele botou a palavra aqui, inaudível, tá? Para o ouvido humano. A segunda onda, né, é uma onda sonora de grande intensidade, né, a distâncias maiores. E essa aqui vai constituir o trovão audível, que é esse que a gente ouve, certo? Então, no momento do impacto, no momento do choque que ocorre ali, né, devido a essa expansão muito violenta, ocorrida em tempo muito pequeno, digamos assim, vai gerar essas duas ondas. A primeira a gente não consegue ouvir, a gente só consegue ouvir a segunda onda. E aqui tem uma explicaçãozinha, tá? Raio, trovão e relâmpago, certo? Para que vocês entendam basicamente que eu botei, né, as nuvenzinhas. Vocês observam que as cargas positivas, elas ficam localizadas na parte de cima aqui e as cargas negativas dessas nuvens aqui na parte de baixo, também devido à proximidade dessas nuvens aqui com o solo. Então, o solo, como tem as cargas positivas ali na superfície, acaba aqui atraindo, né, essas cargas negativas. E aí, ocorre essas descargas elétricas, né, e esse meio aqui, como é um meio ionizado, né, acaba aqui gerando essas ondas aqui, né, de choques e formam o que a gente conhece como os raios. Né? A parte luminosa é a parte que a gente enxerga, né? Que é o que a gente chama de relâmpago, e a parte sonora é aquilo que a gente ouve, que é o trovão, beleza? Certo, e aqui uma explicação básica, né, para que vocês entendam a diferença entre esses fenômenos, no caso aqui do raio, trovão e relâmpago. Muitas pessoas acabam, né, se confundindo. Bom, aqui a gente tem o desenho aqui de nuvens carregadas, vocês observam aqui os sinais, né, indicando a questão dessas nuvens, elas terem cargas positivas e cargas negativas, lembrando também que esse meio todo, tanto as nuvens quanto o meio é ionizado, tá? E o solo aqui com essas cargas positivas, certo?
Então, digamos que essas nuvens elas estão basicamente, pelo processo ali, se aproximando aqui, né, do solo, da Terra. Então, devido aqui a essas trocas, né, de cargas elétricas entre esses materiais, vai ocorrer, né, uma descarga de grande intensidade. Pode ocorrer, no caso, né, uma descarga de grande intensidade, né, na atmosfera, tá, nessas regiões eletricamente carregadas. E pode dar tanto no interior de uma nuvem, aqui como a gente pode ver, ou entre nuvem e terra, como nesse desenho. E esse primeiro fenômeno que eu falei para vocês é o que a gente conhece como raio, tá? É quando ocorrem essas descargas elétricas de grande intensidade, beleza? Deixa eu até copiando aqui, tá? Para que vocês entendam. Então, o raio aqui vão designar, tá? Descarga elétrica, descarga elétrica de grande intensidade. Tá? Esses raios, tá? Eles sempre vêm acompanhados do relâmpago, tá? Que a gente conhece, que a gente chama, que é essa questão da intensa emissão de radiação, tá? Eletromagnética, e ela é visível, né? Que é aquela luz que a gente observa sempre antes do estrondo, que é, que eu vou falar daqui a pouco, basicamente o trovão, tá? Então, esse raio aqui, né, que é o fenômeno como um todo, ele vem sempre acompanhado do relâmpago. Esse relâmpago, ele vai estar relacionado à intensidade, à intensa, né, intensa emissão de radiação, a intensa emissão de radiação, tá? Eletromagnética, que vocês sabem, vou botar aqui M, tá? De eletromagnética. Vem com essa intensa emissão de radiação eletromagnética e é visível, tá? Que é essa luz. E do trovão, que é o estrondo, que a gente, né, aquela parte, né, relacionada ali ao som. Sempre vem depois. Então, vem primeiro o relâmpago, né, que é a luz, digamos assim, e o trovão ali, que é a parte do fenômeno relacionado ao som, o estrondo. Bom, a diferença básica que a gente vai ter entre o relâmpago, tá, e o raio vai consistir justamente no fato do termo relâmpago, ele é usado para designar qualquer descarga elétrica. Então, toda e qualquer descarga elétrica você fala que é um relâmpago, tá? Que ocorre, né, nesse meio, naturalmente, né? Relacionado a esse fenômeno. Enquanto que o raio, né, é uma descarga que ocorre entre nuvem e solo. Então, o raio ele sempre vai ocorrer entre a nuvem, que a gente tem aqui, e o solo, né, que é a Terra. Então, nesse processo aqui, sempre a gente vai ter o raio, tá? E, como vocês sabem, na verdade eu não falei para vocês, né, os relâmpagos, né, vai ocorrer, né, com relação à descarga entre nuvem e outra nuvem, por exemplo. Então, o relâmpago ele ocorre na descarga de uma nuvem com outra nuvem, sempre, sei lá, em alguns dias a gente observa no céu aquela luz, né? Aquilo ali é um relâmpago. Também podemos chamar de relâmpago, professora, essa relação entre nuvem e solo, podemos também chamar de relâmpago. Então, todo e qualquer fenômeno relacionado aqui, né, a esse meio, a essa natureza, a gente chama de relâmpago. Mas a diferença única é essa, é que o raio ele vai sempre estar relacionado às descargas elétricas, né, entre nuvem e solo, tá? É isso. Então, a gente pode dizer que todo raio é um relâmpago, mas nem todo relâmpago, tá? É um raio. Bom, o trovão, como eu falei para vocês, é o barulho ou estrondo causado, tá aqui, né, o som, né, quando essa descarga elétrica ela atinge o solo. Então, o trovão em si, apesar de amedrontar muitas pessoas, tá, ele não causa nenhum dano às pessoas,
É claro que se a pessoa estiver muito próxima, tipo de 10 a 20 metros do local de queda do raio, tá? A onda do ar que se propaga, né, e causa o trovão, ela pode sim arremessar a vítima contra um objeto, porque o impacto ali é muito grande, né? Pode arremessar uma pessoa contra um objeto, tá? Como uma árvore, uma parede, e também causar alguns danos na audição, tá? A mesma onda de ar, ela também pode quebrar vidros e outras superfícies, beleza? Quando sofre esses tipos de grandes impactos, tá? Só que isso só acontece, como eu falei para vocês, se a pessoa estiver ali, né, próxima de 10 a 20 metros do local onde caiu esse raio, tá? Onde caiu o raio, beleza? Muito bem, agora a gente vai falar aqui um pouco sobre algumas verdades ou lendas relacionadas a esse fenômeno. Observem aqui, ó. Os raios, eles podem chegar ao solo até, isso aqui é uma verdade, tá? Ele pode chegar ao solo até 15 quilômetros de distância do local da chuva, verdade. Lenda, sapatos com sola de borracha ou pneus do automóvel evitam que uma pessoa seja atingida por raios. Isso aqui, gente, tá? Não é verdade. Opa, é o xizinho. Isso aqui não é verdade, isso aqui é verdade. Bom, é verdade, solas de borracha ou pneus, eles não protegem contra os raios. No entanto, a carroceria metálica do carro dá uma boa proteção a quem está no seu interior sem tocar em partes metálicas. Mesmo que o raio atinja o carro, é sempre mais seguro dentro do que fora dele, certo? Então, verdade. Lenda, as pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio e não devem ser tocadas. Isso aqui é mentira, tá? Verdade, as vítimas de raios não dão choque e precisam de urgente socorro médico, especialmente reanimação cardiorrespiratória. Isso aqui me lembra muito, essa lenda me lembra muito o episódio, não sei se vocês sabem, do Chaves, é muito engraçado aquilo ali, mas é mentira, tá, gente? É lenda. Lenda, o raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Verdade, não importa qual seja o local, ele pode ser atingido repetidas vezes durante uma tempestade. Isso acontece até com pessoas, tá? Ah, que falta essa aqui em cima, ó, essa lenda. Se não está chovendo, não cai raio. Isso aqui é mentira, porque podem haver ali descargas elétricas, como vocês viram, entre nuvens e nuvens, e também entre nuvens e solos, mesmo sem ter nenhum pinguinho de chuva ali, tá? No ambiente, no local. Bom, esse aqui eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Então daqui a pouco eu volto. Beijinho!